preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz. Amém? Você precisa de um milagre? Um cego, perdido no caminho, gritou, filho de Davi, porque ele ouviu falar que esse Cristo, que esse Salvador cura, liberta, faz milagres. O culto de Santa Ceia é para a gente lembrar tudo que Jesus fez por nós, para vivermos hoje e na eternidade. E como a Patrícia leu aqui, o que Ele sofreu naquela cruz é para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Então eu gostaria de orar por você, pensando nesta canção. Você que está aqui, você que está lá, fecha os seus olhos, clama a Ele. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei os seus questionamentos, as suas necessidades, as suas ansiedades. Eu sei de algumas pessoas que chegaram e me disseram: pastora, ora por isso, ora por aquela pessoa. Então essa é a hora de você clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha família, papai. Tem misericórdia, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, de circunstâncias difíceis, um tempo de tempestade, um tempo de dor, um tempo de luto, um tempo de enfermidade. Mas nós cremos que Tu és aquele que está sentado no trono, mas com os Teus olhos contempla, com os Teus ouvidos ouve, e com a Tua mão estendida abençoa. Tu és Deus que ainda faz milagres. Tu és Deus que ainda abre, Senhor, caminhos onde ninguém pode ver caminhos. Tu és Deus que quebra correntes, sara as feridas. Nós cremos, e é por isso que nós clamamos como igreja, que o Senhor alcance aqueles que estão enfermos, que o Senhor alcance aqueles que estão se sentindo algemados, aprisionados na mente, na alma, no corpo, Senhor. Que haja libertação, que haja salvação, que haja cura, para a honra e para a glória do Teu nome. Então, mais uma vez, vamos declarar nesta canção: filho de Davi, filho de Davi, Tu és o Cristo que foi morto, mas ressuscitou, e porque Tu vives, Tu podes fazer um milagre. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. O grito já foi dado. Está consumado. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Está consumado. Amém? Você pode se assentar. Esse foi o grito de Jesus: está consumado. Oh, papai. Aleluia. Oh, queridos, desde a hora do ensaio do louvor, eu estou sentindo a unção e a presença do Senhor aqui. Nós pedimos de manhã: Senhor, dá-nos da Tua presença, da unção do Teu Espírito. Encha-nos com Teu poder. Eu creio que o Senhor quer nos encher. Eu creio que o Senhor está nos enchendo dessa fé, dessa convicção de que Ele é Deus poderoso.
Vocês perceberam que desde as leituras do texto, desde as orações e das canções, Deus está dizendo, Ele está sentado no trono e Ele é poderoso. Ele recebe a honra, a glória, mas Ele pode fazer por nós infinitamente mais. Porque Ele é Deus, Ele que criou todas as coisas. E hoje eu quero compartilhar que o maior milagre que Deus fez foi se esvaziar de si mesmo e tornar-se homem, figura humana, para vir até aqui nos revelar o Pai, o Criador, nos revelar o Filho, o Salvador, e nos revelar o Espírito Santo, Consolador. Marcos capítulo 6, se você puder abrir, é um texto conhecido, eu já preguei aqui outras vezes, essas últimas semanas tenho falado lá com o grupo de quarta-feira, mas hoje eu quero abordar com você uma outra perspectiva, não o milagre em si, mas o comportamento, as atitudes de Jesus, que fizeram com que esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes acontecesse. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui com você. Marcos capítulo 6, a partir do verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos voltar na história por conta do tempo, não vamos ler toda a história, mas eu quero resumir para você que Jesus então desembarca ali, desce do barco, e o que ele vê é uma grande multidão, pessoas vindo de todos os lados, pessoas de todos os tipos, jovens, homens, mulheres, crianças, pessoas que ouviram falar de Jesus, pessoas que estavam atrás dos sinais de Jesus, mas quando ele contempla aquela multidão, aquele mundaréu, como a gente fala na gíria de gente, ele teve compaixão. Marcos diz, porque eram ovelhas sem pastor. Jesus é tomado por uma compaixão porque ele olha para aquelas pessoas e aquelas pessoas são como ovelhas que não são guiadas, não são cuidadas, não tem ninguém que lute por elas. E aí Jesus então está ali ensinando, Jesus está curando, Jesus está discipulando, e chega à tarde, alguns discípulos preocupados chegam para Jesus e dizem, olha, está ficando tarde e nós estamos num lugar deserto, por aqui não tem nenhum lugar onde possa ser comprado comida, então manda esse povo embora. E Jesus então olha para os seus discípulos e ele diz, deem vocês mesmos o que comer. Esse é o único milagre que é repetido nos 4 evangelhos. Alguns você encontra em 2, em Marcos e Lucas, por exemplo, em Mateus ou Marcos, mas esse está nos 4 evangelhos. Então, quando a gente lê, cada um dos evangelhos vai acrescentando uma informação nova. Mas Jesus, então, desafia os discípulos, deem vocês mesmos que comer a esse povo. E um diz assim, o quê? Para alimentar essa multidão, porque a Bíblia vai dizer depois que era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, é muito dinheiro. Jesus, nós não temos dinheiro para alimentar esse povo. Mas você conhece a história. Alguém apareceu com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pegou aquele pouco, multiplicou, e todo mundo se alimentou, e ainda sobraram 12 cestos. E a história continua. Jesus dizendo para os discípulos, agora vocês vão pegar o barco e vão para o outro lado. E ele
despedindo a multidão, a Bíblia diz, subiu ao monte para orar. Quando os discípulos estavam lá no meio do mar, o que aconteceu? Uma tempestade. Ventos contrários, e eles acharam que ia morrer. E Jesus agora nos abandonou, não está aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus estava no monte orando. E viu a aflição dos discípulos. Veio então caminhando sobre as águas. Os discípulos olharam aquilo e pensaram que era um fantasma. Se assustaram. E Jesus disse, não temas, sou eu. E a Bíblia diz que Jesus queria tomar a dianteira do barco. E aí tem a passagem de Pedro afundando nas águas, que vocês sabem. E logo então os discípulos chegam do outro lado. A Bíblia chama de terra de Genezaré, aqui mesmo em Marcos, a partir do verso 53. Então, saindo eles do barco, o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, os enfermos eram trazidos para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém? Deu para ter um panorama, né? De tudo o que aconteceu nesse momento da vida de Jesus e dos discípulos. O cenário, um lugar deserto. Discípulos, multidão, estavam ali ouvindo Jesus. E Jesus, ele é um mestre que ensina na prática. Jesus é um mestre que ensina no exemplo, não apenas com as suas palavras. E hoje eu queria que você atentasse para o fato de que as atitudes de Jesus falam mais do que qualquer outra coisa nessa história. Eu chamei de os 4 Cs de Cristo. C de cebola, de casa. Os 4 Cs de Cristo. Para você guardar aí, ó, os 4 Cs. Ou 4 atitudes de Cristo que devem ser praticadas pelos cristãos. 4 atitudes de Cristo que devem ser praticadas pelos cristãos. Primeira atitude. O texto diz que Jesus teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Primeiro C é compaixão. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Isso está em Marcos 9, 35, 36. Jesus se movia por meio da compaixão. Jesus era pura compaixão. Não importava se era um homem publicano, uma mulher enferma, criança, cego, paralítico, qualquer um na multidão poderia receber do Senhor um olhar de compaixão. Há uma multidão caminhando como ovelhas sem pastor. Você sabe, né? Já deve ter ouvido muitos sermões onde a gente fala das ovelhas. É um dos animais mais sensíveis do reino animal. Se você pesquisar lá no Wikipédia, você vai ver. Ovelha tem uma audição baixa, um olfato reduzido e uma visão inferior a outros animais. Gente, por que Jesus comparou, né, a gente como ovelha? No ponto de vista de Jesus, nós somos assim, ó. Tem pouca capacidade para ouvir. Por isso que o Espírito Santo fala: hoje, se ouvires a voz do Espírito, ouça. Né? Porque às vezes o povo não escuta direito, não ouve com atenção. E Jesus olha e pensa: são como ovelhas, desamparadas, aflitas, sozinhas, animais sensíveis, presa fácil para qualquer predador. Podem vir o predador, cercam as fêmeas, roubam os filhotes, porque eles não têm nenhum mecanismo de defesa. Jesus tem compaixão porque as pessoas que não conhecem podem ser presas fáceis para o diabo.
para aquele que vem roubar, matar e destruir. E nós, como cristãos, precisamos desenvolver esse ser, essa compaixão, e pensar quantas vidas estão aí perdidas num momento tão difícil como esse. E estão sendo presas fáceis para falsas doutrinas, para homens enganadores, para a corrupção. E será que nós, como cristãos, como igreja, temos compaixão? O significado de compaixão é um sentimento de pesar ou de tristeza causado pela tragédia alheia que desperta em nós a vontade de ajudar. Esse é o significado de compaixão. E eu tenho ouvido pessoas que nesse momento de tanta dor, de tanta morte, dizerem assim: eu já nem sinto mais, estou anestesiada. Já nem incomoda mais, porque o jornal fala tanto, a TV mostra tanto, e nós estamos cada vez mais achando que isso é normal. Antigamente nós ficávamos horrorizados, né, quando via alguma situação de uma mãe que abandonava uma criança. Agora você muda de canal na hora, não se sensibiliza mais. Falta compaixão por um mundo em perdição. Falta compaixão por uma multidão que está morrendo sem conhecer o amor de Deus. Nós precisamos desenvolver compaixão. A Bíblia diz que o lugar ali era deserto. Deserto é lugar de escassez, lugar onde não tem provisão. E Jesus, como vou fazer? Posso permitir que esse povo volte para casa num horário tardio, sem provisão? Jesus não estava só preocupado em dar alimento espiritual, mas preocupado em alimentar fisicamente aquele povo. É responsabilidade da igreja. Quando você traz o alimento, quando você traz algo para a cesta básica, quando você faz a doação, você está cumprindo com esse ser, pensando que pessoas não precisam apenas das nossas orações. Tiago diz: não basta dizer para alguém, para o irmão, para a irmã que passa necessidade, vou orar por você, ou vá em paz. Mas Tiago diz: só isso não basta, precisa ter obras. Porque a sua fé sem obras é morta. Jesus disse: dê vocês o que comer a esse povo. Os discípulos, naquele momento, ofereciam desculpas. Iremos comprar 200 denários de pão. 200 denários equivalia a 200 dias de trabalho braçal. Pensa, gente, quase um ano de trabalho para alimentar 5.000. Nenhum de nós aqui consegue alimentar 5.000 pessoas. E a gente costuma dar desculpas para não exercer a compaixão. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho condição. Mas o que é dizer que não temos nada ou tão pouco diante daquele que tem tudo? Ele é dono do ouro e da prata, ele é rei do universo. E a Bíblia diz que, por acaso, a coisa demasiadamente maravilhosa para ele, que ele não possa fazer? Se ele criou os luminares, os mares, não pode prover aquilo que você precisa, que nós precisamos? Qual tem sido a nossa desculpa para não exercer compaixão, especialmente nos dias de hoje? Ter compaixão não é ter um sentimento de piedade pelo outro e passar ao largo, como Jesus falou na parábola do samaritano. Eram religiosos, homens que conheciam as leis de Deus e, no entanto, estavam tão apressados, estavam tão ocupados, que não foram capazes de exercer compaixão àquele homem que tinha sido roubado, ferido e abandonado na beira da estrada. Muitas vezes, os cristãos de hoje são como esses religiosos. Falta-nos compaixão. O segundo C de Jesus é o que ele fala em Marcos 6,37. Deem vocês algo para comer. O segundo C é chamado. O segundo C de Jesus é chamado. Ser chamado.
Jesus sabia qual era o seu chamado. Jesus sabia qual era o seu propósito, o porquê ele estava ali. Jesus escolheu viver e fazer a vontade de Deus. João 6,38 diz: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Jesus estava ali pregando, ensinando, curando, porque ele foi chamado ou enviado para isso. E ele tinha convicção da sua obra e do seu ministério, daquilo que ele precisava fazer. Ele estava ali com um propósito. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu e você fomos preparados por Deus para boas obras. Deus preparou. E Deus tem preparado você para exercer as boas obras. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, olha o propósito, você se tornou povo de Deus, propriedade de Deus, sacerdócio de Deus, nação santa, com um propósito. O propósito diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para proclamar as boas novas do céu, para proclamar o reino de Deus. Liberdade aos cativos, cura aos enfermos. Chamado significa ser separado, convocado, vocacionado, ungido para fazer algo específico ou especial para Deus. Assim como Jesus foi chamado para realizar a obra de Deus na terra, nós somos comissionados, separados para realizar a obra que Jesus nos confiou. Efésios 6,6 diz: não servindo de vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Se nós de fato somos seguidores de Cristo, se nós de fato somos cristãos, então nós exercemos o nosso chamado. Jesus despediu a multidão, porque a multidão não entende o chamado. A multidão não entende a vocação. A multidão não entende que Deus tem um propósito. Por isso, ela só observa de longe, ela é espectadora do milagre, ela só quer o sinal, ela só quer a bênção. Mas a Bíblia mostra para nós nessa história que Jesus espera mais dos seus discípulos. Jesus espera mais dos seus discípulos. Jesus esperava o quê? Que eles alimentassem a multidão, tivessem fé, que eles servissem aos outros. O texto vai dizer que eles formam grupos e vão servindo aos grupos, a todas aquelas pessoas. E Jesus espera que mesmo depois de todo aquele milagre, né, dá a impressão que eles queriam ficar ali acomodados. Estamos bem aqui, olha, Jesus multiplicou, não vai nos faltar nada, ainda sobrou, dá para passar a noite aqui, né, Jesus? A palavra impelir em muitas traduções, ou na linguagem de hoje, diz: Jesus obrigou os discípulos a pegar a mochilinha, entrar no barquinho e continuar, porque o chamado de Jesus é ir e não ficar parado. O chamado de Jesus é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não é para nós termos esse comportamento de multidão assentado só recebendo, mas nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Então o discípulo, ele atende ao ser chamado. O terceiro C de Jesus é comunhão. O texto diz que depois de toda aquela
cena milagrosa e dele despedir a multidão. Mateus 14, 23 fala assim: e despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Jesus tinha comunhão com os discípulos? Tinha. Mas principalmente comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Jesus só foi capaz de realizar grandes milagres como esse, porque ele era alguém que tinha comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus. Toda a vida e ministério de Jesus foram marcados por sua vida de oração. Para Jesus não tinha tempo nem lugar, né? Em toda hora, em todo tempo, lá estava Jesus orando. Sozinho, acompanhado, mas principalmente sozinho. Porque era nesse momento de comunhão com Deus que ele recebia a direção de Deus, que ele recebia o fortalecimento de Deus e que ele recebia a capacitação do Espírito Santo para exercer compaixão e para exercer o seu chamado. Como podemos ter compaixão sem o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, automaticamente dentro de nós haverá um gemido pelas vidas perdidas. Haverá um gemido por aqueles que estão passando necessidade. Haverá em nós uma necessidade de exercer o chamado. A comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo fortalecia Jesus para exercer o seu ministério. Pensa comigo, Jesus não tinha pecado para ser perdoado. Jesus não tinha tentações para ser livre. O que é que ele falava com Deus, gente? Eu fiquei curiosa, você não ficou não? Porque quando nós vamos até Jesus é para pedir perdão. Né? Vamos lá na comunhão com Deus para pedir perdão, é para pedir provisão, é para pedir misericórdia, porque a gente tem um monte de coisa que precisa ser tratada e curada em nós. Jesus não. Imagino que Jesus, na comunhão com Deus, ele contava para Deus os desafios daquele dia. Pai, o Senhor viu lá aquela multidão sem ovelha. O Senhor viu, Jesus, que os discípulos não entenderam o milagre? O texto vai dizer que logo depois que os discípulos acharam que ele era um fantasma, porque eles não entenderam o milagre da multiplicação, porque tinham os corações endurecidos. Sabe qual era a oração de Jesus? Intercessória. Intercessão. Jesus, nos seus momentos de comunhão com Deus, intercedia por aqueles que estavam ao seu redor. E a Bíblia diz que agora ele continua intercedendo por nós. Jesus orava lá no monte e ele viu a necessidade. Eu quero dizer para você que Jesus está vendo a sua necessidade. Jesus está vendo a tempestade que veio sobre a sua família. Jesus está no monte orando e ele continua orando por mim e por você. E no tempo certo, ele virá ao nosso encontro. Sobre as águas, eu não sei, mas de forma sobrenatural, ele sempre vem. Sabe por que ele vem? Porque o quarto C de Jesus é compromisso. Ele vem porque Jesus é comprometido. Se você olhar aí em Marcos 6, o verso 31, diz assim, que voltaram os discípulos, né? Relataram tudo que haviam feito e os discípulos disseram: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus declarou que ele não tinha onde colocar a cabeça para descansar. Você imagina Jesus andando na cidade? Celebridade, né, gente? Povo tudo andando atrás dele, querendo tocar nas vestes, querendo ouvir, querendo saber para onde ele vai, querendo saber o que ele ia fazer agora.
Jesus não tinha tempo. E nós usamos como desculpa a falta de tempo. Para Jesus, o compromisso com Deus era muito maior. O compromisso com o seu chamado era muito maior do que qualquer coisa terrena. Compromisso significa dever assumido, comprometimento. Para pensar aí na sua vida, quantas vezes você fez um voto de compromisso por alguma coisa, especialmente para com Deus. Você cumpriu? Você é como Jesus, que mesmo no meio do furacão, você aparece? As pessoas podem contar com você? Como anda o seu compromisso com Deus, com o seu chamado, com a obra de Deus e com a casa de Deus? Como anda o seu compromisso com a palavra de Deus? O comportamento de Jesus mostra compromisso com o seu ministério, com o seu chamado, e ele diz: não vamos enviar essa multidão faminta. Nós temos um dever assumido para com esse povo que veio e que ficou até agora nos ouvindo. Jesus tinha um compromisso com os discípulos, apesar deles terem ido por uma ordenança de Jesus, a tribulação veio. Isso mostra para a gente que mesmo quando você está cumprindo uma ordem de Jesus, você também está passivo de receber um vento contrário. Mas a diferença é que nós temos um Jesus comprometido. Ele não vai deixar você no meio do vento, no meio da tempestade, no meio do deserto sozinho. Ele diz: eis que estarei convosco sempre, todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Jesus, na tentação do deserto, quando o diabo veio, é um exemplo maravilhoso de compromisso. Ele resistiu firmemente aos argumentos do diabo com a expressão: está escrito, comprometido com a palavra de Deus. Quando o diabo diz: me adora, que eu vou te dar tudo isso, ele: somente adorar a Deus. O compromisso de Jesus em manter a adoração a Deus, a santidade a Deus, o seu coração pertencente somente a Deus. Nós precisamos praticar esse C de compromisso. Marcos 2,17 diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus tem um compromisso com aqueles que ele veio buscar, com aqueles que ele veio resgatar, com aqueles que ele veio salvar. Nessa história, Jesus mostra o seu comprometimento em ensinar. Jesus mostra o seu comprometimento em ensinar, curar, cuidar de cada um de nós. Seja a multidão que não tem compromisso algum, porque a Bíblia descreve, lá em João capítulo 6, Jesus mesmo falando para a multidão: vocês me procuram porque vocês viram sinais, porque comeram e se fartaram. Olha, Jesus falou, apontando o dedo para a multidão: vocês estão interessados é na bênção, né? Vocês estão interessados é na comida. Cadê o compromisso? Mas mesmo não tendo compromisso algum, Jesus continua lá, ensinando, pregando, porque ele tem comprometimento. Mesmo quando nós somos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel. Então eu quero encerrar dizendo que essa história cheia de milagres nos mostra que para vivenciar esses milagres nos dias de hoje, nós precisamos andar como Jesus andou. Se de fato somos seus discípulos, se de fato somos seus seguidores, se somos cristãos, e isso quer dizer que levamos o nome de Cristo, então nós podemos exercer, ou melhor, devemos exercer esses 4 Cs. Vocês lembram? Repetem comigo? Compaixão, comunhão,
chamado, compromisso. Compaixão, chamado, comunhão e compromisso. Amém? Vamos orar. Talvez você esteja se percebendo no meio da multidão, distante, afastada, sem comprometimento, sem comunhão com Deus, sem comprometimento com a sua obra, com a sua palavra. Ou talvez você esteja se vendo como os discípulos, seguindo a ordenança de Jesus, mas vivendo tempestades. Nesse momento tão difícil, você tem percebido ventos contrários. O Espírito Santo nos desafia nesta noite a sermos como Jesus, a olharmos para as pessoas que estão em sofrimento. Exerça compaixão. O Espírito Santo está nos desafiando a exercer o nosso chamado, a ir de encontro, a ouvir esse comando de Jesus: deem vocês o que comer. E não somente alimento físico, mas alimento espiritual. Porque nós podemos dar o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo. Aquele que de mim se alimentar jamais terá fome. Nós somos desafiados a vivenciar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo, e sermos cheios do seu poder. E somos desafiados a viver um compromisso. Pai, obrigada, Senhor, por essa revelação, por essa palavra tão poderosa que nos encoraja, nos exorta sim, Senhor, chamando a nossa atenção para aquilo que precisa ser consertado, para o rumo que precisa ser colocado, Senhor, na tua rota. Mas uma palavra também que nos encoraja e que nos faz perceber que para Ti, Senhor, somos pessoas com potenciais da expansão do reino sobre a terra. Pessoas com potenciais, Senhor, para alcançar as vidas perdidas. Que não seja preciso que o Senhor nos obrigue a ir, porque a ordem já foi dada. Mas que nós tenhamos essa disposição, porque quando os discípulos chegaram do outro lado, as pessoas reconheceram quem era Jesus. Jesus, ainda que meu irmão, minha irmã, não esteja te vendo, não esteja te ouvindo, que o Senhor venha de maneira sobrenatural, porque eu sei que o Senhor está intercedendo, porque eu sei que o Senhor está vendo, e no momento certo o Senhor vem e cessa os ventos, e no momento certo o Senhor coloca o barco em segurança, e no momento certo o Senhor dá a vitória, e no momento certo o Senhor confirma todas as coisas. Obrigada, Senhor. Faz assim e recebe a glória, a honra e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus pela revelação do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Como eu disse no começo, é dia de ceia, é dia de banquete, não é? Estamos aqui num banquete espiritual e agora vamos participar da mesa do Senhor como um banquete que Ele mesmo nos convida a participarmos. Então, crendo que o Senhor está aqui, crendo que o Senhor é aquele que nos convida a cearmos. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor nada mais é do que o próprio Senhor Jesus nos ensinando a comunhão. É o Senhor Jesus nos ensinando que o importante é nós partirmos o pão. O importante é nós estarmos em comunhão uns com os outros, debaixo da graça e do amor dele. É na comunhão que nós podemos praticar e expressar o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. É na comunhão que nós podemos amar. E eu creio que
É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, quando Ele nos convida a participarmos aqui do pão e também do cálice. Esta é uma noite de festa. Festa, nós estamos felizes, por isso é dia de festa. Dia de festa porque você está aqui, dia de festa porque o próprio Senhor está aqui. E onde o Senhor está, tem comunhão, tem compaixão, tem alegria, tem compromisso. Por isso nós estamos aqui. Eu quero pedir que a pastora Mônica pode vir aqui me ajudar? Rose, você também pode vir me ajudar? Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, e Ele o partiu. Ele disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Da mesma maneira, depois que Ele ceou, que Ele comeu o pão, Ele tomou o cálice e Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, é para nos lembrarmos da morte do Senhor até que Ele venha, porque cremos que Ele virá. Amém? Cremos na volta do Senhor Jesus. Amém? Por isso, nessa hora, nós vamos orar. No começo do culto, nós oramos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Agora nós vamos orar consagrando esses elementos ao Senhor. E eu quero que você exerça a tua fé. Quando você participar da mesa, não simplesmente por causa do pão ou do cálice, mas porque o Senhor está aqui e a presença dEle é real no nosso meio. Eu gostaria que você verdadeiramente cresce, que você exercesse a tua fé, de que é neste momento da comunhão que o Senhor te cura, que o Senhor te sara, que o Senhor te liberta. É nesse momento da comunhão que o Senhor, com a sua presença real no nosso meio, Ele tira toda tristeza, toda amargura, Ele tira tudo aquilo que tem incomodado você e quem sabe até impedido de você desfrutar dessa presença santa e gloriosa do Senhor. E Ele derrama sobre você do seu amor, da sua graça, da sua paz, do seu perdão. O Senhor derrama sobre o teu coração, sobre a tua vida. É na comunhão, na presença dEle. Então nós vamos orar. Vou pedir a Rose que ore, consagrando o pão e o cálice diante do Senhor e agradecendo a Deus pela presença dEle. Você pode ficar em pé? Papai, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, este pão e este cálice diante da Tua presença, Pai. Como a Tua filha diz, Senhor, que pela fé, quando participamos, o Senhor é aquele que nos cura, que nos purifica, que nos limpa, Senhor, de todo pecado, de toda enfermidade, de toda frieza espiritual. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, e nós cremos, Deus, que o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Menos uma ceia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada criança que vai participar, Senhor. Que seja, Deus, para a glória do Seu nome, para o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então você que já foi batizado, que está em plena comunhão com Deus e com a igreja, você é convidado a participar.
Eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos como fizemos no mês passado. Você vem, pega o seu pão e pega o seu cálice e todos nós vamos participar juntos. Amém? Então você pode vir junto com a sua família e se servir, né? A Rose vai passar aqui o álcool nas suas mãos e você se serve. Vai para o seu lugar e aguarda que todos vamos participar juntos. Amém? Participar do corpo, do pão e do cálice do Senhor Jesus, lembrando que é a morte dele na cruz, mas que a nossa esperança é renovada, porque ele voltará
Como foi dito, não é mais uma ceia, mas é menos uma ceia, até que Ele volte. Participe com gratidão no seu coração pela salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nosso culto está se encerrando. Mas lembre-se que a nossa vida é uma vida cultica. Por onde nós vamos, nós levamos o Espírito Santo de Deus. Nós testemunhamos do amor de Deus. Nós testemunhamos da presença do eterno Salvador. Nesse momento, nós vamos orar mais uma vez, impetrar a bênção, mas eu vou pedir que você não saia, porque nós temos uma música no final e eu gostaria de nós encerrarmos este culto cantando todos juntos, em comunhão, a última música. Amém? Então vamos orar. Deus, muito obrigada por esse tempo na tua casa. Obrigada, Senhor, pela comunhão com o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos irmãos. Muito obrigada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor mesmo nos atraiu a este lugar pelo Teu grande amor por nós. Prepara-nos, ó Deus, e capacita-nos para sermos verdadeiramente Seus discípulos nesta semana por onde nós formos. Que onde nós formos verdadeiramente possamos levar o Teu amor, levar a bênção do Senhor sobre nós, para todos aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe a programação desta igreja durante a semana, a reunião de oração na terça-feira, a reunião dos homens, Senhor. Muito obrigada por esses homens que têm se disposto a vir Te buscar na quarta-feira, Senhor. Muito obrigada. Abençoa a nossa escola dominical, o Renovar Escola, Senhor, que tem sido um tempo maravilhoso de aprendizado da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos pela Tua gloriosa presença e nos despedimos, ó Deus, louvando o Teu nome nesta noite. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo e verdadeiro, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus entes queridos e também sobre toda a igreja espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz: Amém. Vamos louvar o Senhor.